Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, eu confesso que eu gostaria de estar o tempo todo ali sentado, acompanhando e aproveitando bem tudo que está sendo apresentado. Eu estou emocionado. Por várias vezes me vi contendo as lágrimas, mas é impossível não se emocionar quando se conhece o verdadeiro significado, o real sentido desse dia. Eu tenho uma interpretação particular. Deus não permitiu, propositalmente, que a humanidade, que os homens soubessem qual é o dia do nascimento de Cristo Jesus. Como já foi dito, celebramos no dia 25 de dezembro, a tradição cristã escolheu esse dia, mas não se sabe ao certo qual foi o dia, qual foi o ano até, o mês em que Jesus nasceu. E eu tenho uma interpretação particular, é para que o Natal viesse ser celebrado todos os dias, todos os dias, todos os dias, e não simplesmente em um momento único, em um momento isolado. Eu creio que Deus espera que o meu coração e o seu coração seja como a manjedoura, um lugar de acolhimento, não como a porta da hospedaria que esteve fechada. E mesmo José e Maria batendo naquelas portas, elas não se abriram. Mas que seja um lugar em que Jesus possa nascer, reinar, em todo tempo, em todo instante. Essa é apenas uma interpretação pessoal e particular. Porque o lamentável é que a gente é movido por essa atmosfera, por esse clima contagiante. Mas amanhã, quando os enfeites forem arrancados, parece que acabou o sentido, o significado do Natal. Devemos preservar essa essência e reviver todos os dias o Natal, permitindo que Cristo venha nascer em nós e através de nós, para que assim Ele possa resplandecer em nossas vidas, ao ponto de iluminar outras vidas. Na noite do Natal, uma estrela brilhou nos céus, porque a maior estrela estava nascendo nessa terra. Que venhamos ser como essa estrela que brilha, anunciando que há uma estrela maior, e essa estrela devemos celebrar, essa estrela devemos adorar. Amém? O texto bíblico se encontra em 1 João, versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O infinito se tornou finito, o imortal se tornou mortal, o eterno se tornou temporal. Isso é Natal. É inconcebível a nossa mente. Por isso que os céticos, os agnósticos não compreendem. É um absurdo. A Virgem concebeu, ela deu à luz, e Deus se fez homem. Isso é um absurdo, mas o que é fé, se não é justamente isso? Acreditar que Deus está acima de qualquer lógica, de qualquer razão humana, que Deus transcende completamente as nossas regras, as nossas equações, que Deus simplesmente é infinitamente maior do que possamos especular, mensurar, imaginar, cogitar.
E aí onde a gente se recolhe ao nosso lugar, a nossa insignificância, diante do eterno, do supremo, do sublime, do soberano, do absoluto. Meus queridos, eu gostaria de pontuar essa mensagem em 3 lições, que já foi dita na introdução, onde celebrar o Natal é entender que Jesus nasceu em nosso mundo para que pudéssemos renascer em seu reino. Ele nasceu em nosso mundo para que pudéssemos renascer em seu reino. Ele veio até nós, tomou a nossa forma humana, viveu as nossas limitações, as nossas fragilidades. Ele sabe o que é chorar, porque Ele chorou. Ele conhece a dor de ser traído, de ser abandonado, de ser injustiçado. Ele conhece porque Ele viveu plenamente. Vivemos em um mundo em que os homens querem ser príncipes, os príncipes querem ser reis, os reis querem ser venerados como deuses, mas somente Deus quis ser homem e viveu plenamente a nossa humanidade, e através da sua humanidade nos ensinou que é possível sim renascermos em seu reino de paz, em seu reino de justiça, em seu reino de alegria. Ele nasceu em nosso mundo para que pudéssemos renascer em seu reino. Esse é o convite do Natal. Esse convite se estende a mim, se estende a você. A compreensão, o entendimento que Deus se fez homem. O Filho de Deus se transformou em filho de homens para que um dia os filhos dos homens pudessem se transformar em filho de Deus. Ele desceu dos céus para a terra para que um dia pudéssemos subir da terra para os céus. Isso é Natal. Ele nasceu nesse mundo tenebroso, vil, pecaminoso, para que pudéssemos renascer em seu reino reto, justo, puro. E essa oportunidade se estende a nós. Assim como se estendeu aos pastores, aos reis e a todo o povo. Essa é uma das lições que eu pretendo compartilhar com os irmãos hoje. A segunda é que Ele viveu a nossa vida terrena para que pudéssemos reviver a sua vida celestial. Ele viveu a nossa vida terrena para que pudéssemos reviver a sua vida celestial. Infelizmente, algumas pessoas não celebram o Natal. Falta de entendimento, falta de compreensão. Mas a verdade, conforme já foi dito, que o primeiro Natal foi celebrado nos céus pelos anjos. E naquela mesma noite foi celebrado no campo pelos pastores. E naquele mesmo dia foi celebrado no deserto pelos reis. Reis, pastores, anjos. Mas o melhor Natal não aconteceu no céu, não aconteceu no campo, nem no deserto. O melhor Natal aconteceu justamente no presépio. Jesus nasceu em um lar, em uma família. Maria e José foram os primeiros a contemplar o cumprimento da profecia de vários profetas que proclamaram, mas não tiveram oportunidade de contemplar com seus próprios olhos o cumprimento da palavra. Em família. E nós estamos aqui justamente reunidos em família, vivendo o melhor Natal, fazendo dessa casa, desse lugar, um presépio. E quando eu digo que Jesus viveu a nossa vida humana,
é porque eu carreguei, tive a alegria de carregar os meus 2 filhos, bebezinho. Tá tenso hoje aqui. Contemplar, pegar assim que nasceu, eu ainda na maternidade segurei os dois no braço. Tão sensível, inofensivo, tão delicado, um bonequinho de carne. Quando eu paro para pensar que Deus se transformou justamente em um bonequinho de carne, é o que Filipenses capítulo 2 vai nos dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A humildade do presépio, da manjedoura, isso de alguma forma nos constrange, porque abre o nosso entendimento que Ele viveu o nosso mundo terreno para que pudéssemos viver o seu reino celestial. Ele viveu por nós para que nós pudéssemos viver por Ele. Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Por fim, a última lição que aprendo do Natal é que Jesus ressuscitou dos mortos para nos fazer ressurgir para a vida. Todos nascem para viver. Todos nascem desejando viver. Mas Jesus nasceu sabendo que queria morrer. Ele deixa seu trono de glória para nascer na simplicidade de uma manjedoura. E a manjedoura não é aquele lugar bonitinho como está ali, não. Olha que coisa linda. Manjedoura vem no sentido da palavra de manjares. Manjedoura de manjares. Só que os manjares eram alimentos de animais. Era o presépio, uma gruta na rocha, e naquela gruta um pedaço de rocha, justamente com um espaço para colocar os alimentos, para que os jumentos, para que o gado, para que os animais pudessem se alimentar. José e Maria preparam aquele lugar para que Jesus venha nascer. Ele deixa a presença dos anjos para estar na presença dos animais, porque dá a entender que o presépio é um lugar fétido, cujo odor das urinas agride as nossas narinas, sem falar do esterco, sem falar das fezes dos animais, daquele ambiente sujo, imundo. Jesus deixa sua glória eterna, a presença dos anjos, para nascer num lugar tão simples, tão humilde como esse. Isso, meus irmãos, nos constrange. E ele nasce sabendo que vai morrer. E ele morre não por causa do poder político de Roma, nem muito menos por causa do poder religioso dos judeus, mas ele morre por amor. Ele morre por muito amar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar minha vida. Eu voluntariamente a dou.
tem um poder para dar e para restituí-la. Jesus disse ainda em vida, antes da cruz, que morreria, mas que ressurgiria, porque nele não havia dolo, nele não havia mácula, nele não havia manchas do pecado. Portanto, a morte não poderia deter o meu Jesus. E na cruz ele triunfou, rasgando a cédula de dívida que era contrária a mim e a você, nos dando acesso, porque o véu se rasga de cima para baixo, de dentro para fora, para que não haja mais bloqueio, para que não haja mais obstáculo, para que não haja mais empecilho algum entre o Criador e a criatura. Hoje sim nós somos livres. Ele rompeu as muralhas, ele rasgou o véu, ele transpôs o abismo para chegar até nós, para que um dia pudéssemos chegar até ele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e na sua morte nós celebramos de fato a vitória. A morte teve medo na morte de Jesus. E eu digo mais, olha bem para mim, a morte morreu na morte de Jesus. Ela lhe viu seus dias contados. A Bíblia revela que a morte é a maior inimiga do homem, mas na cruz ela foi tragada, na cruz ela foi destruída, na cruz ela foi derrotada. E ela já não nos assusta mais, porque Cristo Jesus nos deu vida plena, vida abundante, vida eterna. E essa morte que ainda existe, existe por pouco tempo, porque aquele que fez nova todas as coisas, nos garantiu novos céus, nova terra, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, porque não haverá mais morte, e um dia todos nós celebraremos o Senhor da vida. Aleluia! Aleluia! É por isso que o profeta, a profetisa Ana e o profeta Simão desejou ir ao templo. E no dia que ele foi ao templo, foi justamente o momento em que José e Maria se apresentou no templo para consagrar ao menino Jesus. E o profeta Simão, ele se aproxima daquela criança, coloca ela nos braços e diz: o teu servo já pode se despedir em paz dessa vida, porque os seus olhos contemplaram a salvação predita pelos reis, anunciada pelos profetas, aguardada pelos sacerdotes. A esperança messiânica que fez com que Deus ficasse 400 anos em silêncio é justamente a idade da página que divide o Antigo Testamento para o Novo Testamento. 400 anos em silêncio. E a esperança de um Messias, de um reino messiânico que restauraria a dignidade daquele povo, ela se estende durante algumas décadas e alguns séculos, até que Deus resolve atender a expectativa do povo e cumprir definitivamente as suas promessas. E para surpresa de todos, ele não envia um juiz, não envia um patriarca, não envia um rei, não envia um sacerdote e não envia um profeta. Ele vem pessoalmente, na pessoa do seu Filho Jesus. Isso é Natal. E é esse Natal que eu quero viver. E é esse Natal que eu ensino aos meus meninos. Não é o Natal de Papai Noel, dessa lenda folclórica, dessa utopia fantasmagórica. Mas eu ensino para eles, e desde pequenininho eles sabem, que é o Natal do Papai do Céu.
que veio para essa terra para que nós nos tornássemos filhos da eternidade. Não somos imortais, somos filhos da eternidade, porque a garantia que nós temos é a vida eterna em Cristo Jesus. É chegado o Natal. Sim, é chegado o Natal, e eu desejo a todos muita paz. Olhe para o seu irmão e diga a ele: muita paz, muita luz, muita vida. Sim, é possível. É possível sim. Porque Jesus é o príncipe da paz. E por Ele eu acredito na paz até o último suspiro da minha vida. Sim, é possível sim acreditar na luz, mesmo em um mundo de trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Ele iluminou meu ser, Ele iluminou a minha vida, Ele iluminou a minha história, e tenho certeza que com você não foi diferente. Você é iluminado de Deus. É possível sim contemplarmos essa luz, e é possível sim, mais do que nunca, celebrarmos a vida plena, a vida abundante. Não simplesmente uma mera existência, porque existir por existir, um germe existe, um micróbio existe, uma bactéria existe, mas quando Jesus se apresenta ao seu povo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, em abundância, em abundância. Celebrar a vida, porque Ele é o Senhor da vida. Aleluia! Se coloque em pé e aplauda ao Senhor. Mais uma vez, mais forte. Vamos celebrar juntos a vida, acreditando que Cristo vive, que Cristo reina. Ele é o Senhor sobre os céus, sobre a terra, sobre os principados e potestades, tronos e soberanias, sobre os visíveis e invisíveis, mortos e vivos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E por causa dele, nós podemos celebrar o Natal. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.